Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Thiago aqui da TCM Informática para mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje daremos continuidade aos procedimentos realizados nesse desktop. Esse equipamento ele chegou aqui com problemas de funcionamento, ele não carregava alguns drivers da placa de vídeo, causava tela preta, o equipamento literalmente estava totalmente instável devido à quantidade de sujeira, fezes de rato e urina de rato nas peças e no gabinete de forma geral, né? Então a gente vai mostrando aí, vai comentando todo o procedimento realizado. No caso, fizemos um short aí mostrando todo o procedimento de lavagem do gabinete e limpeza do equipamento. E agora estamos vindo aqui complementar com a parte eletrônica, porque os procedimentos foram inúmeros que foram adotados nesse equipamento. Como vocês podem ver, fizemos uma desmontagem completa de ponta a ponta. Estamos aí organizando os botões responsáveis pelo botão Power, Reset, as USBs. Então, foi detectado também um problema na solda, porque o cabeamento do botão Power ele estava rompido e o próprio cliente informou que às vezes ele apertava o botão e não ligava o equipamento. Então, essa intermitência meio que poderia ser um mau contato pelo fio estar danificado. Então, já estamos fazendo aí todo o procedimento de reparo justamente do botão Power, né? Então, estamos verificando aí a questão da solda dos filamentos. Já estamos fazendo aí a união dela. Como você pode observar, soldazinha fácil, rápida de fazer. Tubo termorretrátil para proteger ali todo o procedimento que a gente realizou e finalizado. Mostrando aí na íntegra, ficou perfeito. Aí a gente vai partir para a parte de limpeza dos componentes, das peças em si. Temos aí um HD, né? Um HD padrão de desktop que literalmente ele estava muito oxidado, cheio de urina de rato, fezes, e aí a gente teve que fazer uma limpeza bem específica nele, com álcool isopropílico, como sempre, e um pincelzinho metálico. Esse pincelzinho aí ele foi utilizado durante vários outros procedimentos que foram adotados nesse equipamento. Pincelzinho muito interessante. Aí a gente já está praticamente encerrando, mostrando a finalização, no caso, do equipamento já brilhando e limpo. E agora, gente, a gente vem para a parte crucial, que foi a causa de todo esse problema aqui. A placa de vídeo, como vocês podem ver, ela tem manchas de líquido, que na realidade é urina de rato, em todo a PCB dela. Quando você olha aí, ó, quando bate a luminosidade contra, você vê manchas pretas e como se fossem gotinhas. É justamente disso que eu estou falando. E por conta de tudo isso, pessoal, olha o quanto de oxidação tem espalhado nessa placa em todos os componentes que você possa imaginar. Tem capacitores, resistores, PWMs. Olha, estava crítica a situação dessa placa. Junto com isso, a gente também encontrava fezes, encontrava oxidação extrema em alguns lugares. Então a gente foi tratando cada uma das coisas, ó. Como vocês podem ver aí, ó, fezes de rato ainda na PCB da placa. Então, um serviço realmente complicado de se fazer. A gente vai aplicando álcool isopropílico, limpando com escovinha o máximo que dá. Depois a gente vem com a pinça, limpando a oxidação de alguns componentes. Esse tipo de serviço aqui, pessoal, o que acontece? Ele já atingiu um nível tão severo, vamos dizer assim, de componentes, uma quantidade tão grande, que ele é inviável devido ao custo da placa. Essa placa é uma RX 550, uma placa bem barata, né? E eu estou executando esse serviço, mas
ele literalmente não é algo que eu consiga dar uma garantia específica para a situação, entendeu? Porque a oxidação ela já tomou de conta da placa praticamente inteira. Então, se você parar para pensar, por mais que eu esteja trabalhando em determinada área dela e me esforçando para deixar o mais limpo possível, tem muitos componentes aí que chegaram em um estado crítico. Então, a gente vai estar realizando o serviço em si, mas não vamos estar nos preocupando com relação à questão de garantia nessa situação, justamente porque o que a gente está tentando aqui é salvar a placa do cliente. Então, ó, como vocês podem observar, as manchas, a urina que tem, a gente vai aplicando o álcool e vai limpando, ó, e ela vai ficando limpinha mesmo. Só que a oxidação a gente vai tendo que tratar um por um cada um dos componentes. Então tem algumas situações onde a gente não consegue retirar a oxidação e às vezes tem que trocar o componente, como nessa parte aí, ó. O componente que estava nessa área ele literalmente quebrou. Ele estava tão oxidado que ele esfarelou, vamos dizer assim, despedaçou completamente. Então a gente vai ter que tratar essa questão dessa solda aí, vamos ter que limpar, vamos ter que colocar um novo componente, no caso aí é um capacitor. E o serviço ele continua, é muito extenso, gente. Foram algumas boas horas de serviço aí, só nessa placa para vocês terem noção. Tava fazendo mais pela questão mesmo de não deixar o cliente na mão, mas esse serviço aqui, pelo preço da placa e por tudo que tem que ser feito aqui, cara, não compensa. Essa aqui é a realidade. Mas aqui era interessante a gente tentar ajudar o cliente ao máximo nessa situação, porque ele não estava tendo opção no momento. Como vocês podem ver, ó, os componentes ele tem oxidação em cima, embaixo, na lateral. Então a gente tem que ser cuidadoso de todas as formas. E até mesmo, como a gente acompanha aí, não consegue retirar 100% não. A gente tira o máximo que a gente consegue e posteriormente o que a gente vai poder fazer é os testes de estresse no equipamento para ver qual será o comportamento dele após todo esse procedimento, né? Então, ó, vocês vejam que no momento que a placa está realmente muito suja, a gente faz a aplicação do álcool isopropílico, depois faz a limpeza, a esfregação com calma, ó. A placa lá tá com as marcas, com as manchas, vamos dizer assim. Então agora a gente vai fazer a aplicação, vamos com a escovinha metálica. E aí essa escova ela ajuda porque ela vai soltando essa oxidação, então a gente trabalha bem essa questão com ela. Temos que ter cuidado porque ela também corre o risco de arrancar componentes, então não se pode usar muita força nessa situação, é só mesmo um jeitinho que a gente vai dando. E aí, ó, no final a gente vê que o procedimento realmente faz uma diferença no local, né? Ó. Fica bem melhor mesmo. E aí o que fica mais forte, mais duro, a gente vai com a pinça mesmo, com a pontinha dela vai raspando, justamente para garantir vamos dizer assim, a melhor estética possível, né? E o funcionamento do equipamento. Aí a gente tem, ó, resistores, que a gente tem que fazer a limpeza deles, a solda totalmente opaca, então assim, o ideal aqui era literalmente pegar cada um desses componentes, dissoldar e ressoldar cada um deles, um por um, com uma solda, vamos dizer assim, com baixa temperatura de fusão. Fazendo isso, a gente garante que o funcionamento dos componentes iam estar perfeitos, né? Mas não vale a pena, é muito serviço. E aí, ó, a gente está trocando alguns componentes, no caso, a gente está ajeitando os pads para receber um capacitor ali naquela área. Então, ó, observe, a gente está aí, ó,
colocando a solda com calma. Já fizemos lá a fixação dela. Ficou 2 pontinhos de solda lá. A gente vai tirar o componente que a gente vai colocar de perto. Vamos fazer a limpeza, ó. E ficou ali 2 pontinhas, justamente elas que vão receber o componente que a gente vai soldar agora. Então aí, ó, a gente já tá com o componente. Esse componente é um capacitor, gente. Tá bem feinho? Tá. Mas é o que a gente tem para hoje. Então a gente vai soldando ele. Detalhe, ele foi testado antes de ser colocado na placa, viu? Então a capacitância dele está correta, o funcionamento dele está perfeito. Só que aí a gente vê que tem a dificuldade de fazer a solda pegar no componente e pegar também, vamos dizer assim, na placa, né, na PCB. Mesmo assim, dá tudo certo, ó. A gente observa aí que a solda fez a fixação. Então a gente parte para a limpeza. Depois da limpeza a gente testa para saber se tá tudo ok, ó. E com o multímetro lá a gente vai fazendo os testes, verificando. Tudo vai dando certo e é isso. A gente vai seguindo para os próximos locais que não param, são muitos. Bom, aí a gente, no caso, já tinha finalizado a placa de vídeo, ela já estava pronta e estávamos mostrando a placa-mãe, ó. Na placa-mãe tinha resíduo de comida e fezes de rato. Não tinha resíduos de vestígios, no caso de urina, mas tinha fezes de rato e comida. E aí a gente coloca as luvas, né? Porque para mexer com esse tipo de situação realmente não é bom a gente estar tendo um contato direto nessa situação. Partimos aí para uma limpeza. Nota que a gente vai dar umas batidinhas para derrubar justamente a poeira e vai ficar muitas fezes aí, no caso, derrubada na nossa bancada. Eu sempre vou tratando justamente de limpar e manter o ambiente ok, ó. A gente mostra aí que caíram algumas, mas eu sempre vou tratando de limpar a bancada para poder trabalhar sempre com a melhor higiene possível, né? Não tem muito segredo, gente. Os procedimentos agora são mais básicos, né? A gente vai fazer a limpeza da poeira da placa, troca da pasta térmica. Depois vamos partir para a limpeza do cooler. Cara, no cooler foi uma surpresa absurda. Porque nota, esse cooler ele fica em pé, né, gente? Ele não fica, por exemplo, no piso do gabinete. Esse gabinete ele também não fica deitado, ele fica em pé. Então eu fiquei me perguntando por horas como que esses ratos conseguiram fazer tanto cocô, tantas fezes nesse dissipador, desse processador. Eu não faço ideia, mas vocês vão tomar um susto aí agora. Justamente nesse momento a gente faz a retirada, ó, do dissipador e olha o tanto de fezes que caiu. Vou dar uma batidinha, olha isso, nossa, era muita mesmo. E ficaram várias e várias presas que só foram removidas depois da lavagem do dissipador, entendeu? Então a gente vê aí, eu não faço ideia de como esses bichos conseguiram subir e fazer cocô, vamos dizer assim, no dissipador que fica numa posição em pé. E é isso. A gente já fez a limpeza aí, como eu mostrei, né? No caso, o cooler estava com um probleminha ali em um dos encaixes de segurança dele. Então eu fiz a substituição, peguei um outro aqui de uma sucata. Conseguimos aí fazer a substituição tranquila dele, o teste funcionou perfeito. E aí a gente vai partir para aplicação da pasta térmica, fixação do cooler. Procedimento muito longo, né, gente? Muito demorado. Isso aqui foram muitas e muitas horas de serviço.
Então a gente vai acompanhando aí a presilha do cooler, beleza? Depois que o cooler está bem preso, a gente já pode partir aí para a colocação das memórias. No caso, a gente vai estar utilizando limpa contato aí nos conectores das memórias, justamente para a gente garantir que esteja tudo de acordo, e nas próprias memórias também, né? Um detalhe, eu vou pegar essa segunda memória e vou lhe mostrar aí, ó. Olha como é que tá os dentinhos brancos, né, cara? Tipo, já não tem nem a cor normal que seria dourado, porque esses dentes são revestidos com ouro. E aí literalmente você nota que eles já estão sem cor, de tanto tempo que essa memória já deve ser limpa, provavelmente com alguma borracha, alguma coisa assim. Então a gente vai encaixar ela aí no local. A partir daqui, gente, a gente parte para um teste de bancada mesmo. Então pré-monto o computador na bancada, começa a fazer os testes de estresse de funcionamento do equipamento para saber como é que ele vai se comportar. E depois que isso aqui passa, a gente vai para a montagem mesmo específica. E aí aqui é mais um procedimento assim um pouco longo que a gente vai estar vamos dizer, organizando aqui para poder mostrar da melhor forma e da maneira mais rápida possível para vocês. Mas é uma montagem simples, como qualquer outro computador. A gente faz a fixação aí da placa-mãe, fixação dos botões e das USBs, organização dos cabeamentos, fixação de fonte. Então, cada um dos procedimentos vão sendo feitos gradualmente. No caso aqui, o cliente não teve nenhum problema com nenhuma das peças. Assim, eu diria que é quase que um milagre, né? Porque se imaginarmos a quantidade de poeira, urina, oxidação, sujeira que tinha no equipamento, cara, era um risco, é quase um milagre, vamos dizer assim, que o equipamento realmente esteja totalmente funcional. E aí a gente está organizando os cabos, fazendo aquela espiralzinha para poder reduzir o tamanho do cabo, diminuir o espaço que ele vai tomar dentro do gabinete. Aí são os conectores, no caso das portas SATAs, que vão sair dos dois HDs, no caso um é SSD e o outro HD. Bom, e não tem segredo, gente, é pegar uma chavinha, fazer um freezezinho, né, e recolocar ela lá no local que fica perfeito. Aí a gente só tá fazendo as fixações dos cabeamentos que ficam atrás escondidos, né, colocando a tampa, fazendo a limpeza externa e vamos partir para os testes. E aí não tem muito segredo, gente. Teste de estresse, teste de funcionamento. A gente vai colocar, no caso, a última peça que a gente coloca no equipamento aí é a placa de vídeo. Nesse momento ela já estava totalmente limpa, então a oxidação nela já era o mínimo possível. Estamos aí fazendo a fixação dela, né? Daqui nós já partimos para ligar o equipamento, então a gente já coloca os cabeamentos, vamos fazer o teste de funcionamento, teste de estresse, verificar os drivers, verificar as atualizações do sistema. Então, passando em todos esses requisitos, é que a gente vai ainda por algumas horas deixar o equipamento funcionando para poder fazer a liberação dele. Pessoal, e aí assim, se você gostou do nosso trabalho, você que acompanha nosso conteúdo, quer algum serviço como esse para o seu equipamento, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais ou pelos nossos canais de atendimento. Muito obrigado, deixa um like, deixa um comentário aí que vai nos ajudar bastante. Então, até a próxima, pessoal, e tchau!